Olá, que bom que você está aqui no 52 Semanas de Networking, um podcast criado para você que gosta desse tema e entende que networking é muito poderoso para você desenvolver o seu negócio. Serão 52 semanas que a gente vai conversar, refletir sobre habilidades, ferramentas e hábitos importantes dentro do universo do networking. Meu nome é Cleiton Benísio. Nós estamos fazendo esse podcast aqui na nossa parceira, nos estúdios da agência Octacom. É uma produção da Inspira Comunicação com o apoio do BNI, que é a maior organização de networking do mundo. E hoje vamos receber um convidado aqui muito especial para a gente falar de um tema que a gente ouve bastante, uma palavrinha-chave chamada rapport, e a gente vai falar de perguntas poderosas que a gente pode utilizar no networking, que são importantes para construir esse rapport. E a gente vai receber hoje aqui o Cleone Cruz. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação enorme estar aqui hoje. Apresentando ele aqui para vocês, o Cleone Cruz é especialista em treinamento comportamental, com foco no desenvolvimento do potencial humano nas organizações. Psicólogo por formação, acredita no poder da educação como ferramenta para despertar habilidades e transformar comportamentos. Também acredito muito nisso, e é exatamente com esse propósito que o podcast foi criado, para trazer conteúdo, conhecimento e as pessoas praticarem networking de uma forma mais interessante, estratégica e de resultados. Bom, rapport é uma palavra que, quando a gente vai olhar para palestras sobre networking, conteúdo sobre networking, ele está ali. Em algum momento alguém vai falar essa palavra. Vamos conceituar isso? Vamos falar para as pessoas o que quer dizer na prática esse rapport? Tá, o rapport de uma forma simples, porque eu falo que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro compreende. Então, quando a gente fala de rapport, a gente está falando literalmente de empatia, de gerar uma empatia, de fazer com que a pessoa que vai ser o seu ouvinte consiga se conectar com você. Porque aí muitas vezes, Cleiton, a gente acha que está atraindo pessoas e, na verdade, a gente está distanciando as pessoas. Às vezes você acha que tem uma comunicação muito fluida, muito tranquila, muito acolhedora, e às vezes isso pode não estar acontecendo. Uhum. Então, se não existe essa conexão inicial, tendenciosamente a pessoa ela vai se distanciar. Que nós temos a questão do nosso cérebro reptiliano, que é o nosso instinto animal, é o nosso desejo de defesa, muitas vezes. Então, o rapport inicialmente é: olhei para você, eu tenho microsegundos para já fazer uma leitura e imaginar, desejo me aproximar, quero estar perto dessa pessoa, ela me passa confiança ou não? Perfeito. Eu posso dizer que é o momento que acontece uma sinergia, que acontece aquele momento que dá um match. Sabe aquele momento do filme do Avatar, aonde ele Sim. sobe no dragão e ele tem que conectar a trança dele com a do dragão? Uhum. Então, o rapó é justamente isso. É o momento que eu olhei para você e eu tive um espelhamento. Uhum. Gostei desse cara, achei muito interessante o que ele falou. O que ele falou vem de sinergia com o que eu penso. É justamente o que você falou no início. Eu compartilho desse pensamento. Então, o rapport é justamente isso. Você quer. Nós temos um campo. Todo ser humano ele tem um campo de proteção. Então, vamos imaginar a cada 10 centímetros. O rapport ele vai justamente sinalizar isso. Se eu gero uma boa conexão, eu quero essa pessoa próxima. Uhum. Quero essa pessoa o mais perto possível. Se não gerou rapport, eu quero manter essa pessoa distante. Ou automaticamente você pode imaginar, a pessoa está começando a se distanciar um pouco, algo aconteceu. Perfeito. Eu posso dizer que naturalmente nós estamos em posição de defesa quando a gente conhece alguém? Sim, inicialmente você não conhece aquela pessoa, você não sabe a história dela, você não sabe o currículo daquela pessoa. Tem uma frase que eu acho muito interessante que é assim: você sabe com quem você está falando? Hum. Né? E aí eu sempre falo, me fala, por favor, Faço a menor ideia. me fala. Porque às vezes você pode estar próximo de uma pessoa que você não tem noção da contribuição que ela pode ser,
E aí, às vezes, por falta de inteligência emocional, que tem tudo a ver também com a questão do rapport. Às vezes a pessoa ela olhou e tipo, não fui com a cara dessa pessoa, não gostei da forma, né, que ela se porta ou que ela se apresenta, mas aí quando você dá uma oportunidade, você baixa um pouco, né, a questão do instinto da proteção, e você começa a pensar, deixa eu ouvir melhor, né? Deixa eu ficar mais atento, deixa eu tirar um pouquinho esse meu conceito, porque quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de um conceito que eu criei antes do contato. Perfeito. E muitas vezes de coisas que a gente não percebe, que pra gente é muito natural, né? A gente tem um comportamento que é muito natural e quando a gente não tem consciência, a gente continua fazendo aquilo e as pessoas às vezes se distanciando por conta disso, né? De algo que pra gente é muito natural. Você foi falando, eu me lembrei de um caso que a academia que eu fazia, acho que uns três professores, eles disseram a partir de determinado momento que, nossa, eu te achava tão chato. E aí o primeiro falou isso, eu falei, isolado, né? Aí o segundo falou, aí o terceiro falou, e aí no terceiro eu resolvi perguntar, eu falei, por que você me achava chato? Porque você, por que você não conversava? Eu pensei, mas tem que conversar? Sabe, tipo, porque eu sempre ia, botava aquele fone grandão e ficava concentrado naquilo que eu estava fazendo, porque na minha mente, se eu ficasse conversando, eu ia distrair e não ia cumprir o objetivo que eu tinha feito ali. Só que para aquelas pessoas era importante conversar. Então, trazendo isso para o network, muitas vezes é isso também, né? A gente tem que observar o nosso comportamento para ver se para aquele ambiente, se de repente ele não está afastando as pessoas, né? Você, na sua fala, justamente identificou algumas questões. Nós temos a linguagem verbal, a não verbal e a silenciosa. Ou seja, muitas vezes o fato, para alguém que gosta muito de conversar, alguém que não conversa é algo que eu não vou me conectar com essa pessoa. E é justamente isso. Quando a gente, hoje a sociedade, ela está muito habituada ao multifoco, que é ir à academia treinar, eu tenho que fazer amizade, tenho que conversar, tenho que bater papo, e aí isso é o multifoco. Que eu acredito que eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo e o ser humano ele é sociável. Quando eu estou no foco, eu automaticamente faço algumas escolhas, então eu acabo me fechando um pouco ali, porque eu preciso executar aquela atividade de uma forma mais assertiva. Na questão do network, se eu vou a uma reunião e habitualmente, né, na própria reunião do BNI, eu gosto de estar ali na recepção, por entender a questão do convidado, ele está num ambiente novo, Uhum. ele não conhece, às vezes ele não conhece nem a pessoa que foi, né? É tipo, eu vim através de tal pessoa. E aí eu faço questão de recepcionar essa pessoa justamente pela minha própria história. Quando eu fui na primeira reunião do BNI, eu fui convidado, eu não tinha um contato direto com quem me convidou, e eu cheguei lá e eu fiquei extremamente perdido, Uhum. porque eu falei, gente, o que que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou conseguir uma abertura? Então, essa questão da comunicação se você, dentro de uma reunião de network, percebe uma pessoa que está mais fechada, mais contida, aquilo é um instinto de preservação. Uhum. Às vezes a pessoa ela é super comunicativa, ela é uma pessoa divertida, alegre, mas ela precisa ser acessada. Uhum. E aí muitas vezes, não, fulano tem uma cara fechada, né? Fulano não conversa muito. Todo mundo conversa, mas é depender do assunto. Perfeito. Entende? Porque às vezes a pessoa ela não vai conversar porque ela não domina, ou porque ela não quer dar uma opinião dela, ou ela está conhecendo aquelas pessoas agora. Então, a maioria das pessoas, ao chegar num ambiente novo, a tendência dela é de se autopreservar. É autopreservação. E é muito bom esse ponto que você trouxe, porque ele vai muito para o que a gente vai falar aqui hoje, que é a questão das perguntas, né? Como é que você trabalha perguntas poderosas, porque você falou tudo, né? Todo mundo conversa, mas vai depender Interessa. do que interessa. E às vezes a gente vê, em alguns eventos e movimentos, uma superficialidade dessa troca, né? Então eu vou chegar, vou perguntar assim,
que você faz? Ah, você veio de carro? Ah, sabe aquela coisa às vezes a pessoa fala, pronto, e me morre o assunto, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente falar aqui como é que a gente pode desenvolver bons assuntos. Como é que a gente pode deixar uma conversa, aquela conversa que você fala, conversa e ainda tem mais coisa para dizer, né? Vamos começar a falar disso, de como é que as perguntas certas podem ajudar a construir esse rapport. Não existe pergunta que não seja inteligente. Porque às vezes a pessoa, Você concorda com isso? às vezes a pessoa ela fica receosa de falar assim, eu vou fazer uma pergunta, pode parecer muito óbvio, Sim, porém o óbvio precisa ser dito. sim. E o próprio BNI, ele é uma rede de network aonde você vai conhecer novas pessoas. Uhum. Uma primeira pergunta é qual é o seu nome? Por mais que às vezes esteja no crachá, o nome da pessoa, ele é algo que é a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir. Então, E lá em Minas vem seguido de "Cê é filho de quem?". e aí qual é o seu nome? É uma pergunta muito importante porque ali já vai mostrar como a pessoa se identifica. Uhum. Porque hoje tem muito essa questão de como você se identifica. Exato. Então, qual é o seu nome? Pode parecer uma pergunta óbvia, ou a todo mundo já sabe. Não, às vezes olhar no olho dessa pessoa, perguntar se trabalha com o quê. E só um parênteses aqui, pessoal, isso é realmente muito importante, porque muitas vezes em credenciais de eventos, escreve-se o nome da pessoa que ela não usa, né? Por exemplo, Ana Carolina, a pessoa odeia. É Carol. Aí, e isso é importante, né? Sim, Para saber como a pessoa se identifica, porque às vezes o que está lá é o que estava no documento e foi pro crachá, e aí a pessoa já começa com ódio, né? ela Tipo, já, não gosto que chame o meu nome, né? e tem gente que não fala, com medo de se indispor, né? Total. E aí, quando você vai na questão do próprio método do BNI, entendendo que é muito mais importante numa reunião de network eu conhecer a pessoa, né, estimular lá, falar sobre ela. Então, você trabalha com o quê? Como foi que surgiu essa ideia? Como é que você faz para poder gerar realmente um engajamento? Qual é o seu porquê? Então, são questões que você vai perguntando sem ser invasivo, claro, perguntando de uma forma gentil, educada, entendendo a forma que aquela pessoa ali está de fato se conectando. Uhum, Porque às vezes, dependendo da área que você atue, de repente você não entende nada do segmento da pessoa. uhum, E aí é uma oportunidade de você pedir para a pessoa lhe ensinar como é que você pode falar sobre. Até porque a gente está sempre aprendendo sobre vários segmentos. Na própria ferramenta do 1 a 1, a gente fala: olha, não, eu falo muito uma coisa que você fala, não tente reinventar a roda. uhum, Né? Então, siga o método. São perguntas que, se você centralizar, você vai conseguir de fato gerar uma conexão. Se você procura seguir ali um script, não é que você vai fazer uma coisa engessada, mas a pergunta poderosa muitas vezes pode ser algo muito simples. Ajeitei a gola, né, da sua camisa, e aí você fala assim, pet. Então a pessoa já fala, eu também tenho pet. uhum, Qual o nome uhum, do seu pet? E aí uhum. você fala, cara, o nome do meu pet é esse e tal. Então, são coisas que não necessariamente precisam ser do negócio, mas que vai gerar uma conexão. Perfeito. Essa pergunta que você citou como exemplo, ela é muito boa. De onde surgiu essa ideia? Porque quando você pensa na profundidade da pergunta, vai levar a pessoa para uma reflexão, ela vai contar uma história, então, e geralmente histórias conectam. E aí é diferente, e eu acho que é muito importante a gente trazer aqui qual que é a diferença, né, de perguntas fechadas e perguntas abertas e o que elas cumprem como objetivo. Porque se eu estou te conhecendo e falo assim, onde sua empresa fica? Fica lá no Cocó. Pronto. Tipo, não tem muito mais o que discorrer sobre isso. Agora, quando eu tenho, por que você iniciou nesse negócio? Quais são os seus maiores desafios, que são perguntas abertas? Aí ela permite uma interação muito mais profunda, né? Quantos funcionários você tem? Quantos anos você tem de empresa? Essas coisas.
É mais ou menos isso, né? Então elas cumprem objetivos diferentes. A fechada vai ser uma coisa mais rapidinha ali, falou, pronto, acabou, e a aberta ela vai permitir uma profundidade, né? Na verdade, quando a gente está fazendo perguntas, a gente tem que inicialmente compreender qual é o objetivo da minha pergunta também, Uhum. tá? Porque Não perguntar por perguntar, né? Só não falar. perguntar por perguntar, porque senão fica parecendo que a pessoa está fazendo parte de uma entrevista. Uhum, E você quer saber quantos funcionários eu tenho? Por quê? uhum, Né? Você quer saber para que você quer essa informação? Então, quando eu faço uma pergunta fechada, eu tenho que estar consciente, presente, consciente de qual é a minha intenção. Eu falo que é muito importante você ter duas coisas: atenção e intenção. Onde é que está a sua atenção? E qual é a sua intenção? Quando eu faço uma pergunta que eu sei que a resposta vai ser sim, não, é isso, não é aquilo, é tanto. Isso é uma pergunta fechada, porque ela já tem uma resposta definida. Quando eu faço uma pergunta aberta, é o que você falou, é o storytelling. A uhum. pessoa vai narrar uma história, ela vai construir uma história, mas aí, de novo, qual é o meu objetivo ao perguntar? E é uma coisa que as pessoas fazem muito hoje, as pessoas são muito imediatistas. Ela pergunta e às vezes ela tem dificuldade de dar uma pausa para a pessoa falar. Pra ver a resposta, né? Às vezes a pessoa está no meio e ela corta a pessoa. Aí a pessoa já desiste. Uhum. Nos meus treinamentos eu falo, você gosta mais de ouvir ou de falar? E às vezes também, isso que você falou é interessante, você tem o cara que interrompe e você tem aquele que não ouviu a resposta, porque ele vem com uma outra coisa que não tem nada a ver, às vezes, com o que você respondeu, e tem aquele também que fica competindo pela história, né? Então, o cara fala, porque eu abri essa empresa porque eu quebrei. Aí ele vem e fala, menino, e eu quebrei duas vezes, né? Então vira aquela competição de qual história é a melhor. E de longe tem que ser isso, né? Então a história do outro é a história do outro, a sua história é a sua história. Se couber, compartilha a sua, mas eu acho que o outro ali tem que estar como prioridade, né? Nesse. De novo, lembra da atenção e intenção? Uhum, Eu tenho que compreender, eu vou acessar esse ciclo, esse lugar. Onde é que está a minha atenção e qual é a minha intenção ali? Porque muitas vezes, quando eu interrompo a outra pessoa, quando eu não fico focado em escutar, que é uma escuta ativa, é de realmente a pessoa estar falando e você parar e falar assim: nossa, você me falou isso, 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 interessante. Eu conheço alguém, uma coisa que eu aprendo muito e aprendi com a Alderi é: esteja com a escuta atenta, uhum, né? Observe a questão, porque às vezes a pessoa ela está trazendo uma situação e você fala: conheço alguém que vai conseguir te ajudar. Então imagina você escutar isso de alguém e falar assim, cara, estou precisando dessa pessoa. E você conhece essa pessoa. Então, muitas vezes, e é uma questão cultural mesmo, sabe? Essa questão do disputar. Às vezes a pessoa, se ela escutasse mais, ela aprenderia muito mais do que se ela falar. perfeito. E eu, pelo menos, Cleone, eu tenho um perfil que se eu percebo que não há interesse, eu tiro toda a minha energia daquela conversa, sabe? Eu me preservo de. Então, se eu falei algo e vi que a pessoa não prestou atenção e tá falando dela, eu deixo de falar de mim e fico ali até no momento que eu me permitir energicamente falando, né? Então, e tem muita gente que é assim, tem gente que ainda insiste naquela batalha de você vai me ouvir. Eu desisto rápido. Então, se eu tô percebendo que a pessoa não tem interesse, próximo, tá tudo certo, né? Uma coisa que eu queria até falar também aqui, que você citou das perguntas e das falas, para a gente também tomar muito cuidado para nessa ansiedade de perguntar e conhecer, para a gente não ser invasivo também. E tem uma questão que eu percebo muito em eventos de networking, que
acontece em alguns momentos, principalmente em relação a preço. Então, por exemplo, o Cleone trabalha com treinamentos, ele começa a falar lá que ele tem treinamentos, e que cumpre esse objetivo e tudo. Deixa eu falar assim, e quanto é? E quanto que custa? Eu acho que ela é uma pergunta que, para muitos contextos, não para todos necessariamente, porque às vezes você vende um produto que só tem um preço e tá tudo certo, né? Só que quem trabalha com consultoria, treinamento, coisa personalizada, às vezes é uma pergunta, você enxerga como uma pergunta que às vezes ela pode parecer um pouco, não é para agora, vamos conversar mais? Tá. O BNI, ele, para mim, ele é um MBA na prática, Uhum, que é justamente a questão, você está construindo relacionamentos. Se aquela pessoa ela está focada somente em preço, raramente você vai conseguir mostrar o valor do serviço. E é justamente o que você falou. Quando é um produto específico que já existe uma margem de precificação, e isso e aquilo, então tá, olha, esse copo aqui é R$ 100. uhum, Mas quando é um serviço onde eu preciso entender qual é a sua perspectiva, qual é o objetivo, quais são os elementos que vão ser trabalhados, que eu preciso fazer um alinhamento e eu preciso entender também toda a sua disponibilidade de investimento. uhum, Tá? Porque às vezes a pessoa ela fala, ela quer saber o preço, ela quer saber o preço, ela não quer nem dar sequência à conversa se ela não souber o preço antes. Então, assim, se o preço é o fator decisivo daquela pessoa, dificilmente ela vai ter aquela paciência e resiliência para essa conversa. Então, a gente, quanto membro, muitas vezes, ao entender que é uma construção de relacionamento, até eu falo muito para os convidados, aqui não, BNI não é caça, é plantio. uhum. Então, já imaginou se todo mundo aqui tivesse querendo vender e passando valor? Não, é porque o meu orçamento é esse aqui, ó. Te mando a proposta exatamente agora. Aí a gente estaria procurando caçar e ganhar. Quando a gente fala, vamos tomar um café, vamos Uhum. conversar, vamos aproveitar que existem outras pessoas, a gente já tem o nosso contato, e aí eu até falo para os convidados, você vai sair daqui com a relação dos membros, você pode combinar um café, um almoço depois, para você conversar com calma, entender melhor isso. Então, realmente há tempo para tudo. Quando a gente faz network profissional, é muito diferente, porque você não é uma pessoa agoniada, você não é uma pessoa imediatista, você é alguém que quer compreender se de fato o seu produto ou serviço vai atender aquela pessoa. Perfeito, perfeito. E assim, quando eu falo aqui do invasivo também, acho que uma dica importante para quem nos ouve é que não necessariamente é só sobre preço, mas eu acho que a gente invade toda vez que a gente vai para um lugar de desconforto da pessoa. E se você está conhecendo alguém uma primeira vez, não é legal deixá-la desconfortável, né? Então, perguntar quanto ganha, qual que é a tua margem de lucro. Sabe essas coisas muito que entram no universo para quem não tem intimidade? Isso é muito complicado no network, né? Então, para dar certo, ficar nas perguntas de propósito. Por que que você faz isso? Quais são os seus maiores desafios? Eu acho que essas não tem erro, né? Essas daí a gente pode navegar com tranquilidade que dá certo. Cleito, na verdade, existe perfis comportamentais. Então, assim, existe a pessoa que ela busca se modelar, entender o ambiente que ela está acessando, e aí essa pessoa a gente até pode falar que é uma pessoa com noção e uma pessoa sem noção. Então, a gente vai. Sem noção, é raro, mas acontece sempre. Né? Então, assim, você está em um lugar aonde você compreende que você tem que manejar, que vai surgir aquela pessoa que vai, às vezes, forçar uma situação, Hum, e aí a gente tem que saber. Por isso que trabalhar a inteligência emocional, seja do colaborador, do líder, do gestor, é muito importante para saber contornar aquela situação. Às vezes, a gente estava até falando no início, a pessoa quer fazer uma entrevista, sim. né? Ela está parecendo a Receita Federal, ela está parecendo que ela quer saber dos números, como é que funciona, se você está se dando bem, se o método está funcionando. Então, às vezes, a pessoa ela está querendo uma prestação de contas. E aí você, estando presente e consciente, vai pensar, se eu preciso de fato passar essas informações, ou eu posso me esquivar?
Uhum. porque ela em algum momento pode acontecer. A gente pode esbarrar de repente com uma pessoa que ela é sem noção, que ela não está preocupada se ela está sendo agradável ou desagradável. Mas aí quando eu estou centrado, eu paro e falo, a gente pode conversar em outro momento? E aí a pessoa fica persistindo, você fala assim, olha, isso é uma informação que eu poderia lhe passar em outro momento. Perfeito. Entende? Então é você aprender a se sair dessa situação, Sim, sim. porque o outro só faz com você o que você autoriza. Perfeito. Perfeito. Isso faz com que a gente também evite embates desnecessários em conversas com quem você está conhecendo, em rodas de network. Esses dias, Cleone, teve uma situação de uma pessoa que chegou, que geralmente é uma pergunta muito comum, né? O que que você faz? Trabalha com o quê? E aí a pessoa disse, e aí a resposta foi: Ah, eu não acredito muito nisso, não. Qual a necessidade? Então, primeiro, acho que ninguém é dono da verdade para dizer o que funciona, o que não funciona, tudo. Então, se você está conhecendo alguém, eu acho que essa pessoa merece a oportunidade, você merece a oportunidade de aprofundar um pouco mais naquilo e não simplesmente. E assim, é, e verbalizar isso, eu acho que é pior ainda, né? Guardar, dá. Porque eu fiquei numa sem graceza, tipo, eu olhei e falei. Uma coisa que eu jamais faria, mesmo que eu não acredite em um produto ou um serviço de alguém que eu conheço, falar assim, isso aqui não faria. Continua a conversa, conhecendo a pessoa, que de repente ela pode ter outras coisas e outras possibilidades que a gente se conecte, não é isso? Existe, infelizmente, o sincericismo. E aí existe, e aí é uma questão da pessoa, de novo, voltando para o sem noção, a gente sabe que existe, essa pessoa, às vezes, ela acha que ela, de fato, tem que falar o que ela pensa e na hora que ela quer. Quando você trabalha a sua inteligência emocional, o seu centramento, e aí você passa a compreender que eu não preciso responder tudo, Uhum, eu não preciso responder de forma imediata, eu posso parar um pouco, refletir, porque até o que eu falo, se você está falando e pensando depois, está errado. Que o nosso organismo, primeiro, ele constrói aqui, depois ele verbaliza. uhum, Então, essa pessoa, muitas vezes, ela fala e ela não está atenta às consequências da fala. Ela fala, ela solta. E se ela não estiver parando para pensar sobre isso, pior ainda, que ela vai sair disparando e disparando e disparando, ela não tem noção do impacto da fala dela, ela não tem noção de que às vezes ela está sendo sincera ao extremo e que às vezes a pessoa não está precisando daquela sinceridade dela. E por muitas vezes eu mesmo aprendo a escutar, só escutar, e não tenho que partilhar, eu uhum. não preciso falar. Não é porque você falou A que eu tenho que falar B, você falou C que eu tenho que falar D. Então, muitas vezes, o silêncio ele é um ato inteligente. Perfeito. E aí eu falo que a gente tem três combustíveis que a gente está gastando e consumindo o tempo todo, que é tempo, dinheiro e energia vital. Foi justamente o que você falou. Quando eu vejo que aquilo ali não vai, eu já me preservo. Então, você já entendeu que aquela pessoa tem um perfil comportamental difícil, complexo, e você fala, cara, não vou gerar um embate. E aí, automaticamente, você reduz esse atrito. Perfeito. Eu gosto muito quando você fala do cara, da pessoa que é sincera demais. E é lógico que a sinceridade é uma qualidade. Só que você que é sincero demais e nos ouve, é importante fazer essa reflexão que o Cleone trouxe de como é que você se comporta em ambiente de networking, porque muitas vezes a sinceridade ela vai ser vista de uma outra forma, e é aquela coisa de você olhar e falar assim, é realmente necessário? Isso que você falou, né, da pessoa extremamente sincera, eu cresci e tive boa parte da minha vida com a seguinte visão. Eu vou falar o que eu quero porque sou eu sou uma pessoa autêntica. Sou muito autêntico. Então, assim, os meus amigos mais antigos, hoje eles
conhecem um outro Clayton, principalmente depois do BNI, depois do networking, porque hoje é a questão que você falou de se preservar, de olhar e falar assim, eu preciso emitir a minha opinião mesmo, sabe? Tipo, e aí tem uma hora que você vai praticando, 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 e vai ficando até tudo mais leve, né? Porque a sinceridade demais, a sinceridade o tempo todo, falar tudo que pensa, em algum momento dá errado, né? As pessoas passam a te ver mais como um chato, às vezes, do que como uma pessoa sincera. E muda, né? Deixa de ser uma pessoa, ele é sincero e, ele é chato. Lembra lá no início que eu falei que a gente pode estar aproximando ou distanciando as pessoas? Uhum, Então, quando eu aprendo a não tornar tudo tão relevante, isso facilita a minha existência. Por quê? Porque vai vir uma pessoa e aí ela já tem aquela característica de ser uma pessoa hiper mega power, sincera, e você fala, cara, deixa eu me distanciar aqui um pouquinho, porque eu acho que hoje não é um bom dia. De repente ela vai ouvir o que ela não quer. uhum. Porque parte da premissa do quem fala o que quer, Ou, ouve o que não quer. Então, a sinceridade ela é uma qualidade, ela é uma competência e uma habilidade que o ser humano tem, mas que muitas vezes não cabe. Porque às vezes cada um tem a sua verdade, tem o que faz sentido para si, e aí as pessoas às vezes elas têm que ter um pouco de atenção se eu não estou ali forçando a barra, uhum, se eu não estou ali querendo impor. E aí uma coisa que eu falo, se posicionar é diferente de se impor. uhum, Se posicionar é compreender qual é a minha posição nesse lugar. Eu uhum. sou anfitrião, eu sou visita, eu já conheço o ambiente, é um ambiente novo, eu tenho uma abertura. Quando você faz o PSM, você justamente aprende até a posição que as pessoas estão conversando, elas comunicam se é uma posição de abertura ou se é um ciclo fechado. Perfeito. Então a gente tem que aprender de novo comunicação verbal, não verbal, silenciosa. Uma pessoa que ela não se aprofundou um pouco no método, ela não vai entender que existe um ciclo ali que eu posso entrar. Sim, E existe um ciclo que não é o momento de eu entrar, que eu não tenho que entrar de cara, que às vezes eu vou ter que entrar de forma lateral, que eu posso criar um ciclo, que eu posso incluir, inserir as pessoas. Então é uma questão de comunicação. E te perguntar, você pode vir para cá? perfeito, perfeito. Você estava falando de uma coisa anteriormente que acredito que quando a gente está ali convivendo, né, nesse ambiente empresarial, que a gente conhece pessoas o tempo todo, é muito importante também a gente avaliar pela fala, pelo tom, o quão convicta a pessoa ela tá daquilo que ela está dizendo. Porque se ela estiver muito convicta, você pode falar o que você quiser, você pode ficar horas, porque ela está convicta, ela não vai mudar. E é o que você falou do tempo, dinheiro Dinheiro e e energia energia vital. vital. E é isso, aí você olha e fala assim, pra quê? Agora, é claro que às vezes você está ali numa equipe, você está ali organizando algum evento, você está ali fazendo alguma coisa, e como você disse, os posicionamentos são importantes. Eu acredito que esse aqui seja o melhor caminho, eu acho que esse aqui pode ser outro. Mas, de novo, vamos tomar cuidado com embates desnecessários, porque às vezes a forma de falar algo ela desconecta e vem para o rapport que a gente estava falando no início. Então, às vezes você construiu, tá ali bem conectado, mas por conta de uma coisa pequenininha, a pessoa ela olha para você e fala assim: quero saber mais não. Às vezes por um. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Às vezes relação de tempos por uma discussão que não foi bem gerenciada emocionalmente, você perde um contato, uma conexão legal. Você falou uma coisa bem interessante. Quando você fala pequenininha, é pequenininha para quem? Uhum, Porque, de novo, o que não é relevante para mim pode ser muito relevante para você. sim. E aí, dentro da minha base de conteúdo, né, que eu sou master em PNL,
eu justamente trago muito as pessoas para a questão da importância do sentido da palavra. Às vezes, trocar uma palavra muda todo o contexto. Às vezes, criando um ponto. Uhum. Teve uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo, que eu acho que eu nem tô fazendo isso mais depois disso. Que eu comecei a uma mania de botar ponto no WhatsApp. Tipo, você me perguntava assim: ah, Cleiton, você vai hoje na reunião? Não, ponto. Ponto final. E aí, a pessoa me falou: você tá bravo? Eu falei: não, por quê? Não, só pra saber. Aí passou um pouquinho, eu falei: por que você perguntou que você tava bravo? Porque você colocou ponto. Tipo, não ponto. Aí eu, mas é a língua portuguesa. Tipo, você termina as frases com a pontuação. Não, é porque eu acho que quando a pessoa coloca. Então, assim, é uma coisa que você tá falando, né? Que é pequena pra mim, porque pra mim é só um ponto. Mas pra quem recebeu essa mensagem, interpretou de outra forma, do tipo assim, não e ponto final, não fale mais comigo sobre isso. Tipo, eu falei, não, cara, não é isso, é só um ponto mesmo, né? Pronto. É tipo caixa alta, você tá Caixa gritando. alta. É, gente, mas caixa alta, vamos evitar, porque não é legal mesmo, não. Então, assim, hoje a gente tem uma coisa é uma interação ao vivo, Uhum, porque eu consigo de fato interpretar, ou como você habitualmente faz, você pede um feedback. Por que que você falou isso? Né? Com base em quê? Quais são os tópicos que você está avaliando para isso? No caso da comunicação textual, é uma interpretação de quem está lendo. uhum. Então, a pessoa ela está lendo e ela está levando a emoção dela para aquele contexto. E aí você fala assim, não, eu só estou utilizando de fato as regras do português. Mas para a pessoa, tipo, nossa, um ponto, não quer mais falar sobre isso. Nossa, que não grosseiro. Na verdade, você falou, não, eu só falei não. Eu só E, falei, tá certo, eu só falei tudo bem. Eu falei, tudo bem. e agora com o pessoal da minha equipe, é o S e o N. Tipo assim, ah, pode fazer isso aqui? S sim, o N não. Aí, tipo, porque a gente vai reduzindo, né? Pode fazer isso? N. Ah, isso aqui tá certo? S. Então vai, mas assim, pra quem a gente tem intimidade, né? Pra quem a gente Combinado. combinado sai caro. E Cleone, pra gente falar um pouquinho também, porque tem muitas pessoas que vão para eventos de networking e são tímidas. E às vezes não conhecem muita gente, às vezes dá aquele susto inicial, né, de chegar num lugar, tem lá 100 pessoas que eu não conheço, mas eu entendo que aquilo é importante para mim. Como é que a gente pode quebrar o gelo com naturalidade? Como é que a gente pode chegar sem ser invasivo, sem ser chato? Tá. Na parte da própria educação, eu sempre falo que todos somos anfitriões. Uhum, A partir do momento que eu faço parte de um grupo, eu posso ter uma nova visão de acolhimento, de receptividade. Então, se eu compreendo que aquela pessoa é nova, porque até eu brinco com os membros, vocês já se conhecem. A uhum, gente precisa conhecer os convidados, a gente precisa inserir os convidados. Então, muitas vezes o convidado, ele está ali, ele está precisando de uma recepção. uhum. Ele está precisando que alguém o acolha. E aí, quem já faz parte do grupo de network, que habitualmente isso já acontece, a pessoa tem, gente, vamos focar nos convidados. Vamos apresentar os convidados. Eu habitualmente faço ciclos, eu falo quem é você e o que você faz. Uhum. E aí as pessoas vão se apresentando e daqui a pouco existe uma sinergia. Como existe a importância também de você estudar aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Cleide, tem uma pessoa que você, no seu pitch, falou que deseja conhecer. Essa pessoa veio hoje. Então, automaticamente, eu já conecto as pessoas. Automaticamente, eu já sei que existe uma sinergia, que existe uma probabilidade. Então, automaticamente, para facilitar isso, a gente já direciona esse membro. Perfeito. Gente, quem não é, vamos inserir. Sim. E falando até assim, até fora de BNI, tá? Como que você percebe que
assim como psicólogo e trabalhando comportamento, tem muita gente que usa o humor como uma ferramenta para quebrar gelo, para tratar de assuntos difíceis, para conhecer gente. Como é que é isso, assim? Qual que é a dose, qual que é o cuidado que eu tenho que ter se eu sou uma pessoa que usa o humor como ferramenta de conexão? O humor, ele é muito delicado, porque a gente pode ter um humor ácido, a gente pode ter um humor invasivo, a gente pode ter um humor que repele. Então, muitas vezes eu preciso de fato e antes observar, porque a linguagem não verbal, ela fala muito. Hum. Vamos imaginar que é uma pessoa que ela tem um semblante fechado, eu nunca vi essa pessoa. E aí eu já chego fazendo uma gracinha com ela. E ela nunca nem me viu. E aí como é que vai ser isso? Né? Pode gerar ali, então assim, como é que eu vou usar o humor? Quando a gente já está conversando e você percebe que tem pessoas que são engraçadas, ela não ri, ela fala algo e aquilo se torna engraçado. Uhum. O próprio sábio. O sábio, ele fala uma coisa, ele fala sério. E você começa a achar graça. Porque o humor, na verdade, ele é algo que toca você, que faz sentido para você. Todo mundo já ouviu uma piada e falou: "Piada sem graça?". Como alguém fala um contexto de uma história e fala: "Meu Deus, eu fico imaginando a cena". A forma como se conta, A né? forma, né, então teve até uma situação que a pessoa fala assim: "Calma, moreno". E aí eu comecei a achar graça, porque Uhum. vem de um contexto de um meme, de toda uma história, mas é num ambiente que você tá ali, de repente, tem que estar um pouco mais contido. Então vamos imaginar, uma pessoa que é muito engraçada dá de cara com uma pessoa que é extremamente tímida, reservada. E aí esse engraçado quer forçar a barra. Não vai ser legal. Isso não vai ser interessante. Então eu tenho que compreender quem é o meu público. Seja uma pessoa, duas, três, seja quantas forem. Cabe, compete a mim de fato. E será que o que eu vou falar é necessário? Perfeito. Porque às vezes pode ser um quebra-gelo que, na verdade, não vai quebrar o gelo, vai criar um climão. Uhum. Perfeito, perfeito. E para ir fechando aqui, tem acho que uma reflexão importante para a gente trazer também. Lá no BNI a gente tem uma máxima de não falar de três assuntos, né? Que é esporte, política e religião. E eu acredito que é muito importante a gente trazer isso aqui também como uma dica, porque como a gente está falando de rapport, a gente está falando de fazer perguntas certas e poderosas, são temas que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente navegar por eles, né? Então, quando eu estou falando de política, se você entrar ali nesse caminho, numa roda de networking com pessoas que você tá, pode dar muito certo, porque você pode encontrar pessoas que têm as mesmas convicções e pensamentos seus, e pode dar muito errado, porque ali você já time, mesma coisa, Fortaleza ou Ceará, meu Deus, e você tem 50% de chance aí então não arriscar. E esporte e religião também é a mesma coisa. É diferente, por exemplo, de falar de esportes num contexto de, eu gosto de correr, eu também. Aí pode ser até um ponto de conexão. Mas tudo que é muito extremista, né? Tudo que tem o lado A e o lado B, e se você é desse lado eu não gosto de ti, tomar cuidado para que isso não desconecte. Né? De novo, eu reforço a questão da atenção e da intenção. Qual é a minha intenção ao começar um assunto que vai gerar polêmica? Qual é a minha intenção ao estar defendendo algo naquele momento? E a gente entende a questão do ambiente de network como um ambiente que você vai fortalecer vínculos ou criar novos vínculos. Então, se você já começa gerando um desconforto ali, e às vezes não é só com uma pessoa, quem está ao redor também vai falar extremamente desnecessário. Uhum. E aí você, gente, refazer a primeira impressão dá muito trabalho, sabe? Então, de novo, escutar mais, falar menos, ficar atento sobre o que de fato eu vou falar, se é o lugar ideal, se são as pessoas ideais. Então, parte muito mais de uma questão de um autogerenciamento, de uma autogestão.
E a gente pensar que tudo isso aqui que a gente está dizendo não é para que você. Eu tenho para mim uma máxima que é assim: ser amado por todos não está na sua mão e provavelmente não vai acontecer. Agora, ser odiado gratuitamente, muitas vezes está na tua mão. Então, tem coisas que a gente pode evitar, tem coisas que a gente pode dar uma segurada, guardar para a gente ou aplicar aquilo em ambientes que caibam. Então, num grupo de amigos, de repente, tu pode falar determinadas coisas que no network tu não vai dizer. Num grupo familiar, né? Você tá ali com a sua equipe. Então, acho que é entender que a gente não é o mesmo em todos os ambientes que a gente navega, né? E se a gente toma essa decisão, ela tem um preço. Eu posso ter a decisão de que eu sou assim e pronto, e é isso que eu tenho para oferecer, muito consciente de que aquilo tem uma conta para pagar, né? Escolha as consequências, né? Se você faz uma escolha, você a todo momento está escolhendo algo e aquilo ali vai ter uma consequência da sua escolha. Então, muitas vezes, eu habitualmente hoje falo muito nos meus treinamentos e palestras. Você pode ser uma pessoa de cura, como você pode ser uma pessoa que adoece. Você pode ser uma pessoa que ajuda as pessoas a se curarem, a tornar-se a sua melhor versão. E aí eu me inspiro muito em você, né, na sua postura, no seu comportamento, na sua comunicação. Então, existe a questão do espelhar, olhar, ter um norte. Então, a gente pode ser uma pessoa que norteia outras pessoas, principalmente com a nossa postura. E a gente pode ensinar as pessoas a como ser e a como não ser. Muito bom, muito bom. Pessoal, muitas reflexões aqui, tinha até mais coisa para falar, mas com o tempo aí do nosso episódio, eu quero muito te agradecer pelas contribuições, com certeza foram muito ricas e levam a gente para essa reflexão de que quando a gente está com pessoas é muito complexo, porque são muitos olhares, são muitas opiniões, são muitos mundos diferentes que a gente navega, e quanto mais consciência a gente tem disso, eu acho que fica mais leve, fica mais prazeroso, e o que você falou, a gente de fato sair de casa para contribuir, a gente se dispor ali para fazer a diferença na vida das pessoas, nem que seja 1%, mas faz diferença, né? Então, muito obrigado pelas reflexões. O que eu quero te pedir, Cleone, para olhar para aquela câmera ali, falar para as pessoas como é que elas encontram os seus treinamentos, como é que elas podem encontrar você no Instagram, redes sociais. Fique à vontade. Tá, você pode me encontrar no Instagram, Cleone Cruz Treinamentos. Acredito que vai ser o único Cleone que você vai conhecer na vida. E aí você pode falar comigo no direct para que eu possa compreender qual é a sua necessidade, de que forma eu posso contribuir com o crescimento e desenvolvimento dos seus colaboradores. Querido, muito obrigado pela presença, obrigado por ter estado conosco hoje. Esse foi o podcast 52 Semanas de Networking, um podcast criado para você que gosta do tema e quer saber ferramentas, hábitos, mecanismos para que o networking traga resultado para você e para o seu negócio. Eu sou o Cleiton Benísio. Esse podcast foi gravado na nossa parceira, agência Octacom, uma produção da Inspira Comunicação e tem o apoio do BNI, que é a maior organização de networking do mundo. Obrigado por ter estado conosco até aqui e até o próximo podcast.